entendimento do leigo, o simples fornecimento do EPI, equipamento de proteção individual, ao trabalhador isenta ampla, total e irrestritamente o empregador de qualquer responsabilidade advinda de acidente ou doença ocupacional. No entanto, a realidade não é exatamente esta, como demonstraremos no decorrer deste artigo. Os EPIs foram concebidos para uso em situações tipificadas na lei e unicamente como paliativo para uma condição em momentâneo descontrole ou quando medidas técnicas forem inviáveis. O empregador interpreta a palavra inviável apenas na acepção financeira, descartando as medidas de proteção coletiva, cuja implementação envolve custos, em detrimento do uso indiscriminado do EPI, que até certo ponto é econômico. Criou-se uma corrente jurídica que defende a remuneração do adicional, mesmo com o fornecimento do EPI, já que, com o uso dos equipamentos, o ambiente continua maculado pela insalubridade. No entanto, o artigo 191 da CLT é bastante incisivo quanto à neutralização da insalubridade pelos EPIs, fazendo com que esta corrente não lograsse êxito em sua teoria. Estamos experimentando uma nova fase na segurança do trabalho, com a crescente disseminação dos EPIs, atualmente encontrando alguns deles até mesmo em supermercados. Por outro lado, o consumidor ou usuário desconhece os requisitos que um EPI deve possuir, especialmente o CA, Certificado de Aprovação. A expansão da indústria do EPI não é um fenômeno que se restringe ao Brasil. Temos notado em todos os congressos internacionais dos quais participamos o demasiado número de expositores de EPIs, com representantes espalhados por todo o planeta. A aquisição do EPI deve estar condicionada à apresentação do CA, Certificado de Aprovação e CRF, Certificado de Registro de Fabricante ou CRI, Certificado de Registro de Importador, ambos documentos emitidos pelo DNSST. O CA é emitido em duas circunstâncias: quando o EPI é analisado em laboratório de ensaios credenciado, tendo, nesta hipótese, validade de 5 anos, quando o EPI não é analisado por falta de norma ou inexistência de laboratório credenciado. Neste caso, o CA terá validade por 1 ano mediante apresentação de termo de responsabilidade emitido pelo diretor da empresa, juntamente com o profissional responsável pela qualidade do equipamento. Entendemos que o governo não deve ceder à pressão de alguns fabricantes de EPIs pelo protecionismo do equipamento nacional. Por outro lado, permitir que o importado adentre o país ilegalmente e sem preencher os requisitos da legislação, além de promover concorrência desleal, é expor os trabalhadores brasileiros a sério risco. Ainda existe no país uma demanda reprimida de EPIs e temos plena convicção de que, se todas as empresas resolvessem adotar o equipamento conforme preceitua a lei, nem mesmo as importações, no nível em que se encontram, seriam suficientes para suprir o mercado. A NR6, Norma Regulamentadora, número 6, que trata dos usos e aplicações dos EPIs, elenca as hipóteses em que um EPI é considerado como um instrumento neutralizador da insalubridade, e o primeiro destes é o fator adequabilidade ao risco. O equipamento deve ser especificado por profissional com os devidos conhecimentos, não se permitindo que o mero achismo faça a escolha. Não é recomendável o superdimensionamento, pois no caso das máscaras, quanto maior a eficiência do filtro, maior é seu tamanho. E quanto aos protetores auriculares, estes não devem interferir na comunicação, sob pena de risco de acidentes por falta de aviso sonoro. A proteção respiratória é exigida em duas situações distintas: onde haja deficiência de oxigênio no ambiente de trabalho, isto é, níveis inferiores a 21% de oxigênio no ar, onde existam contaminantes químicos ou poeiras presentes no ar atmosférico. A maior dificuldade envolvida na seleção apropriada de um EPI é justamente quando se fala em proteção respiratória, cujo processo envolve diversas variáveis, desde o tipo de contaminante
até o nível de proteção desejável. Fica evidente que o leigo, de forma alguma, estaria apto a especificar um respirador apropriado a determinado ambiente de trabalho. Na primeira parte deste artigo, demos um enfoque à legislação dos EPIs, particularmente a NR6. Em continuação, faremos algumas considerações de cunho prático, inclusive sobre a utilização dos equipamentos. Quanto às luvas, existe no Brasil grande oferta de tais produtos, havendo inclusive bom nível de desenvolvimento comparado aos países de primeiro mundo. As luvas prestam-se às mais diversas situações. Luvas de couro são utilizadas para trabalhos pesados, como por exemplo, manuseio de ferro, aço e produtos abrasivos. Luvas de borracha e equivalentes são utilizadas para trabalhos com produtos químicos. Luvas de malha de aço são utilizadas para atividades com instrumento cortante, por exemplo, em desossa de carnes. Luvas de borracha também são utilizadas para trabalhos em alta tensão. No entanto, as luvas perderam parcela de mercado para os cremes de proteção que apresentam a vantagem de não prejudicarem a sensibilidade manual do trabalhador. Os cremes de proteção foram devidamente reconhecidos como EPI somente a partir de 20.02.92, com a edição da Portaria 03 do antigo DNSST, passando então a substituir as luvas. Tais cremes são oferecidos no mercado em 3 versões: água resistente, utilizado para trabalhos com água e soluções aquosas, óleos minerais, lubrificantes, solventes e outros. Óleo resistente, querosene, tintas, vernizes, colas, creme especial, usado para proteção em condições especiais. Em nossas perícias, deparamos com empregados que mais parecem astronautas do que trabalhadores, dada a parafernália de equipamentos que utilizam, e ficamos imaginando como um trabalhador consegue suportar 8 horas diárias usando máscara, protetor auricular, luvas, avental, capacete, etc. Chegamos à conclusão de que a empresa não se preocupa em melhorar as condições do ambiente de trabalho, mas tão somente em proteger o trabalhador para se livrar de futuros percalços com a legislação trabalhista ou civil. Será que um trabalhador consegue desenvolver plenamente suas funções portando um número excessivo de EPIs? Ou será que, se o empregador investisse na melhoria das condições do ambiente, não obteria como retorno um aumento da produtividade deste trabalhador? O estresse a que este trabalhador é submetido não estaria influindo no rendimento de suas atividades? Acredito que a maioria das empresas que investem pesado nos EPIs jamais questionaram tais pontos, exatamente pela falta de profissionais preparados para compreender todas estas variáveis atinentes ao trabalho. Para as empresas que terceirizam suas atividades acessórias, com o advento do Instituto Jurídico da Terceirização, tinha-se em mente a transferência da responsabilidade trabalhista e cível para o terceirizado, que a rigor estaria sendo remunerado para assumir tal ônus. Entretanto, não foi o que aconteceu. Para nossa surpresa, deparamos com vários processos onde figuram como réis tanto a terceirizada como a terceirizadora solidariamente. Aliás, de acordo com a súmula 1341 do STF, a contratante que escolhe mal ocorre em culpa in eligendo, podendo, contudo, exercer o direito regressivo. Entretanto, segundo o item 1.7a da NR1, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. A seguir, propomos modelo de cláusula a ser inserida nos contratos de terceirização. Fornecer aos seus empregados gratuitamente EPI, equipamento de proteção individual, sempre que houver necessidade de proteção da saúde e integridade física do trabalhador contra riscos de acidentes do trabalho ou doenças profissionais e do trabalho, em observância aos preceitos da norma regulamentadora NER 6, da portaria no 3.214 CT8, quais são: a. Adquirir o tipo de EPI adequado à atividade do empregado. B. Fornecer ao empregado somente EPI
portador de CA, certificado de aprovação, aprovado pelo MTA, Ministério do Trabalho e da Administração e de empresas cadastradas no DNSST, Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, MTA, e C. Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do correspondente EPI. D. Tornar obrigatório o seu uso. E. Substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado. F. Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. G. Comunicar ao MTA qualquer irregularidade observada no EPI. O fornecimento deverá ser realizado contra recibo firmado pelo trabalhador, o qual se comporá de ficha individual de fornecimento de EPIs, onde constarão discriminada e analiticamente todos os equipamentos entregues. No caso de EPIs com fornecimento contínuo, admite-se o registro de forma sintética, semanal ou mensal. Da mesma forma, o treinamento sobre o uso adequado deverá ser dado sob recibo individualizado firmado pelo trabalhador, ou, alternativamente, com emissão de certificado de participação de curso de treinamento. O EPI é de uso individual, não se admitindo EPIs para uso coletivo. Legalmente, o EPI tem de ser fornecido gratuitamente e, na prática, algumas empresas repassam o ônus para os empregados, contrapondo-se frontalmente aos princípios da legislação. Estão também no rol das responsabilidades do empregador a manutenção e higienização do EPI. Alternativamente, o próprio empregado pode ser treinado para higienizar seu EPI. Determinados EPIs são passíveis de conserto e terem partes substituídas, prolongando sua vida útil. No entanto, tais substituições devem ser lançadas nas fichas de fornecimento, para se evitar a errônea conclusão de que um EPI durou 10 anos. Uma vez que o EPI foi extraviado ou encontra-se sem condições de uso, situação em que cabe ao empregado comunicar ao empregador, é obrigação da empresa promover imediatamente a sua substituição. Legalmente, o empregado está sujeito a responsabilizar-se por sua guarda. Não agindo dessa forma, estará sujeito a indenizar a empresa o valor do EPI perdido. Em continuação ao artigo anterior, prosseguimos enunciando longa lista de recomendações às empresas, como forma de salvaguardar seus direitos, particularmente a neutralização da insalubridade pelo uso dos EPIs. As empresas ainda não estão atentas ao fornecimento de EPI, que deve estar cercado de cuidados, havendo a necessidade de treinar o trabalhador. A eficiência dos equipamentos também depende de sua correta utilização. Desnecessário alertar que a empresa deve documentar o treinamento do trabalhador para o correto uso do EPI, seja por meio de termo na própria ficha de entrega, seja por meio de emissão de certificado. Constatamos situações abusivas de trabalhadores que usam protetores auriculares descartáveis por várias semanas, opondo-se à finalidade para a qual foram concebidos. Em visita a empresas na Europa e USA, constatamos que os EPIs ficam disponíveis ao trabalhador para que sejam trocados diariamente. A durabilidade do EPI é função direta do tipo de atividade e condições ambientais a que este está sendo submetido, existindo alguns métodos empíricos para se determinar se o EPI está imprestável. No caso de máscaras, é bem nítido o instante em que o equipamento perde sua ação, pois o trabalhador passa a sentir o odor do contaminante ou dificuldade de respirar, pela obstrução dos poros do filtro. Para o protetor tipo concha, existe uma máxima que diz: o conforto é inversamente proporcional à proteção. Assim, a partir do momento em que o protetor tipo concha estiver confortável, é porque não está exercendo a pressão adequada, permitindo o vazamento e descumprindo sua função de atenuar ruídos. A revisão da NR6 também deveria contemplar, apesar da dificuldade de se determinar a obrigatoriedade do fabricante em estabelecer o prazo de vida útil do equipamento
importante parâmetro balizador na substituição do equipamento. Fato que vem ocorrendo com frequência e que chega a preocupar são as divergências encontradas entre o produto enviado para ensaio e o equipamento encontrado no mercado, o que já foi motivo de cassação de vários CEAs pelo Ministério do Trabalho. A NR6 não faz qualquer alusão à qualidade dos equipamentos e tampouco quanto ao controle desta qualidade. Esperamos que com a próxima revisão sejam incluídos tais itens. Ainda corre-se o risco de estar fornecendo um EPI cujo desempenho foi avaliado em laboratório, mas quando colocado em condições reais de trabalho, não reproduza o desempenho obtido nos ensaios. Vários trabalhos, especialmente para protetores auriculares, demonstram que os resultados reais ficam de 50% a 60% abaixo da atenuação ensaiada em laboratório. Daí porque um monitoramento contínuo dos trabalhadores deve ser promovido com vistas a se detectar prematuramente estes problemas. Preventivamente, o empregador só deve fornecer os EPIs mediante recibo firmado pelo trabalhador, conforme sugestão de modelo anexo, constituindo-se basicamente em única prova a ser produzida em juízo. Todos os equipamentos têm de estar relacionados analiticamente em tal ficha, mesmo aqueles cujo fornecimento seja diário e que, por bom senso, os registros podem ser feitos semanal ou quinzenalmente, ou ainda por lote. Finalmente, de nada adiantaria o rigoroso cumprimento de todos os requisitos da legislação se for esquecida a principal exigência, a obrigatoriedade do uso do EPI. A empresa tem, legalmente, que obrigar o uso do equipamento e, nos casos de recusa injustificada, recorrer-se da rescisão do contrato de trabalho por justa causa pelo empregado, artigo 482 da CLT e item 1.8b da NR1. A adoção de comportamento paternalista, deixando o empregado à vontade no uso do EPI, traz sérias consequências à empresa, inclusive descaracterizando o fornecimento por força do enunciado 289. Assim, deve a empresa iniciar um trabalho de conscientização de todos os trabalhadores, através de palestras, cursos e vídeos, além da CIPAT, para o uso do equipamento, ao invés de criar um clima policialesco em que o Departamento de Segurança gasta grande parte de seu tempo monitorando o uso do equipamento pelos trabalhadores. A resistência do empregado ao uso do equipamento é motivada, em grande parte, pelo desconforto proporcionado e pela falta de conscientização. Estudos mostram que a atenuação total promovida pelo equipamento é função direta do tempo que este é usado. No entanto, a relação não é proporcional. Por exemplo, um respirador com nível de proteção 100, quando não usado por apenas 10 minutos, faz seu nível de proteção cair abaixo de 40. E quando não usado por 20 minutos, o nível cai para 20. Um protetor auricular com atenuação de 25 dB, se não usado por apenas 10 minutos, tem sua atenuação oferecida reduzida para 18 dB. E se o tempo de não uso for de 50%, passa a oferecer atenuação de somente 5 dB. Na visão do perito, sugerimos que, além do cumprimento de todos os requisitos da NR6, o expert deverá estar atento aos itens a seguir. Através da oitiva de testemunhas, constatar se o empregador torna obrigatório o uso dos equipamentos nas áreas demarcadas como insalubres, além da aplicação de penalidades aos resistentes. Se a ficha de entrega dos EPIs está firmada pelo trabalhador e se este reconhece a assinatura e data do fornecimento como legítimas. Se os trabalhadores receberam ou recebem treinamento acerca do uso dos equipamentos, usando inclusive testes práticos para tal aferição, surpreender o empregador, mediante perícia sem prévio aviso, nas praças onde tal procedimento não seja vedado, para constatar se todos os trabalhadores estão portando e usando corretamente os EPIs. Se os CAs apresentados pela empresa
correspondem aos modelos que os trabalhadores estão utilizando e se o documento encontra-se no seu prazo de validade. Aferição do estado de conservação dos EPIs, tanto no aspecto limpeza como manutenção. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!